Essa questão é da FUVEST. Um disco tem seu centro fixo no ponto O do eixo X da figura adiante. Então é um disco, ó, esse é o disco. Tá aqui, né? E o ponto O é o centro desse disco. E possui uma marca no ponto A de sua periferia. Então isso aqui é uma marcazinha, como se fosse uma tinta na periferia do disco. O disco gira com velocidade angular constante, ó, ele está girando, né, no sentido horário, em relação ao eixo. Uma pequena esfera é lançada do ponto B do eixo. Então ele não desenhou esfera no enunciado, mas ele fala que tem uma esfera, uma bolinha que é lançada do ponto B em direção ao centro do disco. Então essa esferinha aqui, ó, ela é lançada em direção ao centro do disco, como se fosse uma bolinha. No momento em que o ponto A passa por B, então a hora que o ponto A estiver aqui, a esferinha sai. Eles saem juntos. Então, a hora que o ponto A tá ali no B, a esferinha é lançada e o ponto A gira. O ponto A vai para lá, né? Ó, gira junto com o disco que tem velocidade angular constante. A esfera desloca-se sem atrito, passa pelo centro do disco e após 6 segundos atinge a marca A lá na periferia do outro lado. Então o que acontece? Ó? O ponto A e a esferinha são lançados. A esferinha passa pelo centro do disco, enquanto o ponto A gira. Gira aqui, ó. Vai girando, ó, junto com o disco. A hora que a esferinha atingir o ponto C, a hora que a esferinha chegar no ponto C, o ponto A chega junto. Isso que ele falou. Olha lá, vou ler de novo. Que a leitura desse enunciado é fundamental. Ele fala assim, ó, a esfera desloca-se sem atrito, passa pelo centro, então a laranjinha, a bolinha laranja, ó, vai embora sem atrito, passando pelo centro, e após 6 segundos, então ela gasta 6 segundos para isso. Ó. 6 segundos. Ela gasta para sair daqui e chegar lá do outro lado, passando pelo meio do disco. Após 6 segundos, atinge sua periferia exatamente no pontinho A. Então o ponto A sai junto com a bolinha, né? O ponto A aqui, ó, vou fazer de outra cor para destacar. Ele saiu junto com a bolinha, porém ele está em cima do disco girando, ó. Aí ele chega junto lá do outro lado. É isso que ele falou no enunciado. Então a leitura, a interpretação de texto, ela é muito importante. Depois de 6 segundos, para isso acontecer, gasta-se 6 segundos. Aí ele fala em que lá no ponto C do eixo X, então no ponto C eles voltam a se encontrar. Eles saem juntos do ponto B, voltam a se encontrar no ponto C, depois de 6 segundos. Agora que vem outro detalhe, ó, essa questão é considerada difícil, viu? Por causa da leitura, de entender o enunciado. Fala assim, ó, se o tempo gasto para isso acontecer é superior ao necessário para que o disco dê uma volta, então ele dá mais do que uma volta, o disco. Porque aqui, ó, leva a entender o seguinte, ó, então o pontinho verde deu metade da volta, né? Deu meia volta. Então, mas ele falou que os 6 segundos é um tempo superior do que o que ele gasta para dar uma volta, ou seja, ele deu mais do que uma volta. Porém, inferior, mas é inferior ao tempo necessário para que o disco dê 2 voltas. Então, o pontinho verde deu mais do que uma volta e menos do que 2. Agora vem, né, a questão da interpretação, de pensar mesmo. Se eu sei que o pontinho verde deu mais do que uma volta e menos do que 2, ó, imagina acompanhar o pontinho verde, ó, tô acompanhando, ó, deu uma volta. Aqui seria uma volta. Aí para ele encontrar o ponto laranja lá, quantas voltas ele tem que dar enquanto o ponto laranja se desloca? Ó, 1,5 volta.
Então, se o ponto verde fizer isso, ó, eu vou apagar para fazer de novo, ó. Ó, se o ponto verde fizer isso aqui, ó, que é o ponto A, ó, uma volta e meia, enquanto o ponto laranja se desloca daqui até aqui, ó, eles se encontram lá no ponto C, como ele está falando no enunciado. E para isso acontecer, se passaram 6 segundos, foi o tempo necessário. Aí volto, tá? Reforçando, porque essa é uma questão, por exemplo, que é muito comum os alunos que estão estudando para os vestibulares pedirem para resolver. Como é que eu sei que ele deu mais do que uma volta e menos do que duas, né? Então tem que ser uma volta e meia, obrigatoriamente, para tanto verde como laranja se encontrarem lá do lado direito do disco. Ele fala aqui, ó, se o tempo gasto pela esfera para percorrer isso, se o tempo gasto pela laranja, 6 segundos, é superior ao necessário para que ele dê uma volta, então ele deu mais do que uma volta. É inferior ao necessário para que ele dê 2 voltas, então ele fica entre uma e 2 voltas, então obrigatoriamente o verde tem que dar uma volta e meia. Ele quer o período do disco, então qual o período de rotação. Se eu entendi o enunciado e isso que eu acabei de falar, aí fica fácil, né? Então se ele dá uma volta e meia em 6 segundos, que é o tempo, né, que isso gastou para acontecer, período é o tempo de uma volta e uma volta. Aí é o período, né? Então vai ficar período igual a 6 dividido por 1,5, que é igual a 4 segundos. Então, se você entende o enunciado, que é interpretação, percebeu? Leitura. E aí fica fácil achar o período, 4 segundos, letra C, né? Que o período é o tempo de uma volta. Legalzinho? Espero que eu tenha te ajudado. Um abraço, bons estudos.